Você já ouviu falar na linguagem antropomórfica na Bíblia? Não? Então esse vídeo é para você. Você já se deparou também com a leitura de Gênesis? Capítulo 6, versículo 7, lá pela última parte do versículo, que Deus se expressa: porque me arrependo de haver feito, referindo-se ao homem. E Números capítulo 23, versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você já se deparou com esses dois versículos? E aí, como você reagiu? Como você deu para interpretar essas duas versões? Mas um momento, eu quero pedir a sua atenção. Verifique aí se você já está inscrito no nosso canal. Se você não está inscrito, eu te peço que você se inscreva no nosso canal e não deixe de deixar o seu like, que é muito importante. E eu quero saber também de onde você me segue, tá bom? Quero continuar orando por ti. Mas muito bem, a pergunta foi: você conhece a linguagem antropomórfica na Bíblia? Olha só, a linguagem antropomórfica é exatamente essas parecidas, entre aspas, contradições. Então, essa linguagem não está trazendo o motivo de você pensar que a Bíblia está ensinando algo falso acerca de Deus. Todas as vezes que você encontrar um versículo, por exemplo, o Salmo de número 73 e o verso 20, por exemplo, fala do despertar de Deus. Se você for ler o Salmo de número 121 e o verso 4, diz que Deus não dorme. E aí? Deus dorme ou não dorme? Deus se desperta de vez em quando ou não? Deus se arrepende ou não? Então, isto é chamado de linguagem antropomórfica na Bíblia, ok? Mas o que é a linguagem antropomórfica? É a forma de pensamento que atribui a Deus. Então, como devemos entender Deus? Por exemplo, existem elementos que Deus se apresenta na criação geral. Por exemplo, Isaías capítulo 31, versículo 4, Deus é comparado a um leão. Agora eu te pergunto, o leão tem algum predador? Ele pode ter algum animal que se atreve a encarar, mas não é predador, ou seja, o leão não tem predador. Aí você vai para a Bíblia, Isaías capítulo 45, versículos 5 e 6, que fala: não há outro Deus além de mim. Deus falando, não há outro Deus além de mim. Então, quando Isaías compara Deus como leão, e lá, mais na frente, Deus refere-se que não há outro Deus além de mim, aí você diz: bem, o leão não tem predador. Então, Deus também não tem outro Deus que se iguale a ele ou seja melhor do que ele. Ele é único. Você começa a entender. Esta é chamada linguagem, é a linguagem antropomórfica da Bíblia. É quando você é a forma de pensamento que atribui a Deus. Outra referência importante é Deuteronômio capítulo 32, versículo 11, que Deus, ele é comparado a uma águia. Aí você vai para o Salmo, agora sim, o Salmo 91 e o verso 1, que diz que Deus habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, nós que acreditamos neles, habitamos no esconderijo do Altíssimo, ou seja, esconderijo muito alto, altíssimo. A águia, ela faz o seu ninho no pico mais alto da colina. Aí você diz: Deus tem o seu esconderijo altíssimo, por isso ele é comparado à águia. E assim, também nas obras humanas, Deus é comparado a uma lâmpada. Nas funções humanas, Deus é noivo, Deus é marido. Deus é noivo em Isaías 61, 10. Deus é marido em Isaías 54, 5. Deus é pai em Deuteronômio, versículo 6, capítulo 32. Deus é juiz e reis, Isaías capítulo 33, versículo 22. Veja bem, isto é chamado de linguagem antropomórfica na Bíblia. Ou seja, Deus é tudo para nós. Ele é noivo,
ele é marido, ele é pai, ele é juiz, ele é rei. Não é para confundir. Ele é esposo ou é noivo? Ele é pai ou é juiz? Então isto é chamado de linguagem antropomórfica. É para você conhecer quem é Deus, como é que Deus é. Então é preciso o físico para você entender o espiritual. Também nas ações humanas, Gênesis capítulo 18, versículo 21, temos o Deus como onisciente. Deus sabe. Gênesis capítulo 8, versículo 1, temos o Deus que se lembra. Deus se lembra de tudo. Deus não se esquece de nada. E eu quero dizer para você que Deus nunca se esqueceu de ti. Ele se lembra das tuas orações já há anos que você pede a Ele. Tá certo? Então, fica com esta palavra e eu quero dizer a você, foi útil este comentário? Se foi útil, então deixe o seu like e faça o seu comentário. Se você não sabia, se você já sabia, Deus te abençoe. Então, linguagem antropomórfica da Bíblia é a forma de pensamento que atribui sobre Deus. Quando você ver, repetindo, versículos que parecem opostos, não significa que está contrariando o outro, está sendo discordando do outro. Não, isto é uma linguagem antropomórfica, ok? Foi útil? Então deixe o seu recado, deixe o seu comentário. Deus te abençoe. Não esqueça de adicionar o sininho e até o nosso próximo encontro.